O objetivo desse vídeo é um esclarecimento sobre, nesse contexto de pandemia, como que fica a obrigatoriedade da participação dos fiéis, entende-se por fiéis todos os católicos batizados, nas missas dominicais, né? Então nós vamos começar falando do cânon 1247, que diz: no domingo ou noutros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Além disso, devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Nós vamos trabalhar a ideia da questão do preceito, né? Chamamos preceito legal. O cânon fala, é claro, no domingo ou outros dias, vamos falar do domingo. Então, no domingo é obrigado, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. A pergunta é: este cânon 1247 se aplica a todas as pessoas e em todas as circunstâncias? A resposta é não, porque nós temos pessoas dispensadas de participar da missa do domingo. Por exemplo, pessoas enfermas e pessoas que cuidam dos enfermos, né? Então, já é uma exceção à regra. Depois, em todas as circunstâncias, também não. Por exemplo, pessoas impedidas por motivo de trabalho, elas ao desobedecerem o cânon, ao desobedecerem o preceito legal, elas não pecam, porque elas estavam impedidas de participar da missa por motivo de trabalho. Entenda-se bem que quando a gente diz impedido, é impedido mesmo. Significa, por exemplo, que a pessoa trabalha meio período de manhã e não fui na missa que não trabalhei, mas à noite tem missa. Então, você não foi na missa na noite por quê? Aí a pessoa inventa desculpa, né? Então, assim, quando realmente está impedida durante todos os dias, ou seja, não havia nenhuma possibilidade de participar de alguma missa no domingo, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, essa pessoa estava realmente impedida, então ela não se aplica o peso do preceito legal a essa pessoa, porque ela estava impedida de participar da missa, né? Nós estamos no contexto de pandemia, e aí você pode perguntar, mas a pandemia é uma doença, então nós vamos ser obrigados a participar da missa no contexto da pandemia? Então é isso que nós queremos deixar muito claro aqui, né? Naturalmente, se você estiver doente ou se você estiver contraído o vírus, de modo nenhum deve sair de casa, deve permanecer em casa cumprindo as determinações que o Ministério da Saúde designou, ou seja, isolamento, né? E daí você diz, mas eu não estou doente, então eu tenho a obrigação de participar da missa aos domingos, não é? Não necessariamente, porque nós estamos em uma circunstância grave. Então, veja aqui o cânon 1248 fala de quem satisfaz o preceito. Como é que se satisfaz esse preceito? Ou seja, a obrigação de participar. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste a missa em qualquer lugar onde é celebrada em rito católico, no próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior, né? E aí parágrafo 2 que nos interessa. Algumas circunstâncias, né, que é preciso levar em consideração. Por falta de ministro sagrado ou por outra grave causa, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra. É o caso das celebrações da palavra, né? Faltou ministro, e ministro sagrado que a gente refere aqui é o padre, né? ou o bispo. Então, não teve padre, a celebração da palavra satisfaz o preceito. Se houver uma celebração da palavra naquela igreja, na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada de acordo com as prescrições do bispo diocesano, ou então que se dediquem à oração por tempo conveniente, pessoalmente ou em família, ou em grupos de família, de acordo com a oportunidade. O que esse cânon traz? Traz essa seguinte ideia, de que se uma causa grave
impede a participação da missa. E aqui nós estamos falando da pandemia, então é muito simples a gente relacionar a pandemia à causa grave. Então, por falta de ministro, vamos substituir aqui, ou por causa da pandemia, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra, se houver. Que nesse caso, a pandemia ela impede em alguns lugares até a celebração da palavra, porque impede a aglomeração. Mas qual que é a ideia que nós podemos destacar aqui? Que, por causa da pandemia, que é uma causa grave, o fiel pode, já que não vai ter nem a celebração da palavra, nem a missa, se dedicar à oração por tempo conveniente, pessoalmente ou em família, ou em grupos de família, de acordo com a oportunidade. O que isso quer dizer? Que se você faltar à missa no domingo por causa da pandemia, é considerado causa grave, né? Então você não está pecando, porque aqui já está previsto que por causa grave você pode consagrar esse tempo a Deus e você vai satisfazer ao preceito, né? Claro que é só nessa situação, é uma causa grave, é uma causa fora do nosso normal, né? Agora não é qualquer gripe que eu vou ficar em casa, eu vou rezar em casa mesmo, está tudo certo. Não, é no contexto da pandemia. Nós podemos enquadrar a pandemia na causa grave. O ideal, é claro, e nós estamos aguardando isso, é que haja um decreto do bispo dispensando todos os fiéis, né, de participar da missa ao domingo, ou seja, da obrigação de participar da missa ao domingo, né, dispensando do preceito. Mas enquanto não há o decreto do bispo, mesmo assim, o cânon 1248 deixa claro, aqui não fala da intervenção do bispo para que se obedeça a esse cânon, né, da regulamentação do bispo, não. O cânon já está previsto a situação. É uma causa grave, é uma causa que a maioria de nós nunca viu na nossa história de vida, portanto sem precedentes. Nós temos que levar em consideração isso, que é melhor ficar em casa do que vir na missa e ser vetor de contágio ou ser contagiado no próprio ambiente da igreja. Então não peca nesse contexto que estamos de pandemia quem não vier à missa de domingo. E os cânones aqui deixaram bem clara a ideia.